Olha o que diz então esse selo que Jesus abriu. É um pergaminho, você viu ali? Bem interessante, né? Ali no vídeo, está bem explicado. É um pergaminho e Jesus vai abrir os 7 selos. Então, Apocalipse 6, versículo o 5, diz assim: E quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. E olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que ele está dizendo ali? Esse denário era o trabalho de um dia de uma pessoa, né? Ele então está dizendo o seguinte, que nesse tempo aqui, aonde abre esse selo, e que você vê o cavalo, e um cavaleiro montado com uma balança na mão. A balança, ela tem o sentido de pesar os alimentos. E o que tem a ver isso comigo e contigo? A igreja do Senhor, né, ela não vai estar mais na terra. Ou seja, os servos do Senhor, servos e servas, já subiram no arrebatamento. Se até lá você não partir, né? Se você não morrer até lá, ou eu também. Então é assim que funciona. Mas essas pessoas que ficaram são as pessoas que viveram uma fé bagunçada. Então, você pode participar do arrebatamento, né, ficando ou subindo com Jesus. A decisão é sua. Jesus não te obriga a viver uma vida de santidade, de retidão. Simplesmente você faz da sua vida o que você quer. Só que depois você vai ver as consequências que a sua vida, que você levou uma vida aqui na terra, talvez bagunçada, as consequências você vai sentir na pele depois. Amém? Vocês estão com frio? Dá uma coberta lá para a pastora, então. Lá em casa é assim, uma pilha de coberta lá e do lado de cá não tem nada. Quando a gente vê então Jesus abrindo o selo, e aí o que acontece? Libera um cavalo e um cavaleiro. Já estamos aqui no terceiro, semana que vem é o último, que a Jaqueline vai estar ministrando aqui pela manhã. Então quem puder estar aqui pela manhã, venha. E até a libertação continua normalmente. O cavalo, que o João está lá na ilha de Pátimos, velhinho já, ele tem essa visão do Apocalipse. E ele então vai relatar, em cima daquilo que ele vê, as coisas e animais da época dele. Ele então fala do cavalo, ele podia ver uma Ferrari, né? O cara vem montado numa Ferrari. Não, o cara vem montado no cavalo. Então, de alguma maneira, essa pessoa chega e o cavalo tem... o símbolo do cavalo é o símbolo da força. O símbolo do cavalo é o símbolo da força. Então, ele chega com força, mas ele chega como vocês viram ali no vídeo, com um cavaleiro em cima e uma balança. No cavaleiro anterior era a guerra. Então, depois de uma guerra, eu não sei se você sabe, mas né, explode bomba aqui, explode bomba ali, então danifica os silos, onde guarda alimento, danifica então toda a colheita, perde-se muito alimento. Então, logo depois disso, entra em cena esse cavaleiro aqui, que é a fome, e que Jesus previu isso. Lá em Mateus capítulo 24,
vai falar sobre isso aqui. Mateus 24, o versículo é o 9, diz assim, não, 7. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Interessante que Jesus falou sobre isso, né? Que essas coisas iriam acontecer. Nos dias de hoje, eu não sei se você sabe, mas a Rússia, né, ela quer de todo jeito, toda maneira, o que eles querem? Eles querem invadir, estão tentando dominar, como é o nome daquele país lá? A Ucrânia. Eles estão loucos para dominar a Ucrânia. E aí, por que eles estão loucos para dominar a Ucrânia? O ponto central, isso já ninguém mais fala, mas o ponto central é porque a Ucrânia, eles detêm um dos maiores reservas de trigo e milho do mundo, naquele país que neva. Você sabia disso ou não? Sabia disso? Tanto é que o Putin, ele sempre tentava impedir os navios que saíam para alimentar o mundo. Aquele cara lá é o filho do diabo, vocês sabem, né? Se ele é o anticristo, não sei. Porque o anticristo ele vai conseguir dominar as nações e vai aglutinar os povos, né? Ele vai juntar os povos, que não é o caso dele. Mas ele é um tipo de anticristo, ele é um tipo de anticristão. Tanto é que no dia de Natal ele jogou bomba lá no povo. Ele não respeitou a fé do povo. Quando a gente vê essas coisas aqui acontecendo, a gente tem que ir lá para Apocalipse, no capítulo 13. Aí, no capítulo 13 de Apocalipse, para a gente entender o que é que vai acontecer nessa época. A gente está olhando, esse Natal, eu estava vendo agora, antes de vir para cá, um repórter lá, aqui de Curitiba, ele falando assim, que em 25 anos de repórter, ele nunca viu tanta tragédia no final do ano. Ele nunca viu tanta tragédia. Ele falou assim, olha, nunca vi. O que é isso senão a volta de Jesus? Viram lá no interior? O cara matou a filha de 3 aninhos, deu um tiro nela. Bom, esse cara está morto, né? Porque ele já está condenado. Porque quando ele cair lá no cadeião, hoje ele está no distrito, então está beleza. Mas quando ele for lá, para o presídio, ele é um homem morto. Porque os presos têm um tipo de ética, não se mata criança. Então eles vão ter que botar ele no seguro, né? O que é guardar ele num outro local. Mas os caras vão dar um jeito e esse cara está morto já. Você já está morto. Apocalipse 13, vamos ler aqui só para vocês entenderem. Talvez você goste de Apocalipse, no ano que vem você pode aprofundar comigo na escola bíblica dominical, tá? Verso 11. Então vi subir da terra a outra besta. Essa besta aqui é o falso profeta. Você vê que o João, do Apocalipse, ele sempre vai falar se referindo a algum animal, né? Está vendo? Porque ele está referindo a um animal que tem força. Aqui a besta é o tipo do burro, tá? Não o burro sendo burro, mas o burro sendo a besta que puxa a carga. Amém, gente? Entende isso? Então ele está falando aqui, tinha 2 chifres. Chifres representam autoridade. Tá? Os que são lá do interior, talvez já levaram a chifrada do boi, né? Ou menos da mulher, graças a Deus, em nome de Jesus, mas você pode ter levado uma chifrada do boi, ou
daquele outro, do bode, né? Você pode ter levado. Então, o chifre representa na Bíblia a autoridade. Está dizendo aqui que ele tem 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas falava como dragão. Você vê que ele sempre vê os bichos assim, né? Ele está dizendo assim que o dragão, né, que ele está ali se referindo, né? E esses tempos eu estava vendo assim, por que ele olha lá e fala em dragão? Se é que o dragão existiu. É porque quando o Jó fala sobre um animal lá, que é o bemote, se não me engano, e ele fala sobre outros animais, ele fala sobre um tipo de um crocodilo, que tem uma couraça. Então é como se fosse esse animal. E dentro desse animal cria-se gases. Eu não sei se você sabia. O gás não está só dentro de nós, seres humanos, né? Você sabia, né? E o gás, ele pode sair até algum tipo de faísca e pegar fogo, sabia? Então, era o que eles falavam naquela época lá. E ele, então, diz aqui que ele, então, fala como um dragão, mas ele tem uma aparência de cordeiro. Muitos acreditam que esse cara aqui é o Papa. Não sei se vai ser esse argentino aí. Esse aí está meio fraco. Porque o Papa, que foi um dos caras que o pessoal dizia que era o falso profeta, que conseguiu juntar muitas nações, foi o João Paulo II, que foi o polaco. Lembra do polaco? Os mais velhos vão lembrar. O polaco, ele chegava em todos os países, quando descia daquele avião gigantesco lá do Vaticano, que eles são riquíssimos, né? Inclusive eles são donos até do Santander, não sei se você sabia. Ele ajoelhava e beijava a terra. Um sinal assim de que amava aquele povo. Ele conseguiu juntar as nações, ele conseguiu acabar com muitas guerras pela diplomacia dele. E exercia toda a autoridade da primeira besta e na sua presença, e fazia com que a terra e os que habitavam adorassem a primeira besta que foi morta e foi curada, né? Eu não sei se você sabe, mas a primeira besta, então, é o anticristo. E aqui no Apocalipse, ela vai morrer e vai ser curada. E aqui vai dizer o seguinte: e fez grandes sinais, de maneira que até o fogo fazia descer do céu e da terra, à vista de todos os homens. À vista como? Você veja, ele fala a todos, ele não está falando só de Israel, ele está falando do mundo todo. Isso aqui está falando do quê? De um satélite. Isso aqui está falando do quê? Da internet, que hoje está na casa de todo mundo. Gente, esse é o tempo em que vai se manifestar o anticristo e o falso profeta. Porque não existia, se você olhar há anos atrás, né, os mais velhos aqui, como eu, que já estão nos 60 aí, ou nos 50, você vai lembrar lá que quando entrava lá a Rede Globo, lá, que existia lá o Cid Moreira e o outro lá, eles entravam lá e diziam assim, agora vai entrar aqui via satélite o fulano lá de Israel. Então o cara entrava via satélite. O que era o satélite? A Rede Globo tinha que conectar o satélite para o cara falar ao vivo de lá. Hoje você fala ao vivo pelo teu celular. Daqui lá em Israel. Os caras, a bomba está caindo ali e o cara liga o celular e ele se conecta ao satélite também, mas pelo celular. Então ele está dizendo aqui que aquela ferida que ele morreu e ele ressuscitou, e ele então faz o quê? Ele faz um milagre na frente de todos os homens e faz descer o fogo do céu. Gente, hoje tem pastores que são falsos profetas, que estão fazendo descer fogo do céu e estão enganando até os crentes. Vocês estão sendo enganados muitas vezes, achando que a pessoa é de Deus e o cara está descendo fogo e aquele fogo ali não é de Deus.
só vai interpretar quem tem o Espírito Santo, se o fogo é de Deus ou é do diabo. Amém, gente? Você está entendendo que isso é sério? Que isso aqui tem a ver com a sua fé, com a sua salvação, com a sua vida, do jeito que você vive sua fé hoje. E que talvez você vai poder ver isso aqui pessoalmente, se você quiser, claro. Você vai ver isso aqui pessoalmente, amém? Amém nada, então você vai ficar aqui para ver. Você quer ficar aqui na terra? Fique bem à vontade. Então diz assim mais: por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra. Está vendo? Ele consegue enganar as pessoas. Hoje o que tem de falso profeta enganando, só você ligar a televisão, ou então no seu celular, você vê os caras lá assim, na televisão, então está assim, uma coisa absurda, né? No celular está até pior. E dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, o falso profeta vai fazer com que as pessoas adorem o anticristo. Vão fazer uma imagem dele. Porque quando ele fala de besta, agora você entendeu o que é uma pessoa. Amém, gente? Que antes você não entendia. Foi-lhe concedido também que fossem, que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Incrível! Olha o que vai acontecer nessa época. A imagem vai ter fôlego. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala justamente sobre essas imagens. Às vezes você vê lá uma imagem de uma... vou colocar esse nome para você ficar mais claro para entender. De uma santa. E santa não tem nada a ver, tá? Santo e santas são as santas mulheres de Deus e são os santos homens de Deus, amém? Santo não tem nada a ver com imagem. Mas vamos dizer lá que aquela imagem que estava lá chorou. Pode, porque o diabo é que está por detrás de uma imagem. É um demônio que fica atrás de uma imagem. Então ele pode fazer essas coisas, por quê? Para enganar as pessoas. Por isso o povo de Deus não pode ser enganado por qualquer coisa. Aqui então, verso 16. E fez que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, ou seja, ele está dizendo assim, pequeno e grande, ele está referindo a pessoas que têm autoridade. Um exemplo, juízes, os deputados, os governadores, os presidentes. Então, quando ele fala grandes aqui, ele fala essas pessoas. Tá? Quando ele fala pequeno, ele fala das pessoas mais humildes, mais pobres. Ele diz assim, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Sinal? Que sinal é esse? O sinal, o próximo versículo vai, tá bom, vó, deixa eu só explicar aqui. O próximo versículo vai explicar para vocês. Diz assim, ó, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então tá, o que acontece? Eu não sei se você sabe, mas já existe chip, né? O chipzinho. E olha, quando surgiu algo assim que hoje você já não usa mais o dinheiro, ou você usa? Usa ou não usa? Você usa bem pouco dinheiro, não usa? Hoje você já tem uma marquinha com você. Você tem o seu Pix. O seu Pix representa você.
Você tem o Pix, talvez é o número do celular, ou é um e-mail, ou é um negócio lá aleatório, e que você hoje tem uma marca. Não estou falando que isso é a marca da besta, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Mas você tem uma marquinha já. Você tem uma identidade financeira. Que hoje, se você quiser, você usa o cartão, ou você usa o seu celular, e você vai lá na venda, no posto, e você paga com o Pix, que sai o dinheiro da sua conta. Então você tem uma marca já financeira. Quando o anticristo vier, ele vai colocar uma marca nas pessoas. E qual é a marca? Nós não sabemos, mas diz que tem um número, um código. Só que os cientistas já desenvolveram um chip muito pequeno que tem a vida da pessoa ali e que ele pode implantar subcutânea. E já foram feitos isso. Sabia que já foi feito isso? Quem já viu isso na internet aí? O chipzinho do tamanho de um grão de arroz. E ele coloca aqui embaixo do dorso da mão. Não é a palma, aqui é o dorso. Então, para que quando você passar no caixa lá, ou então aqui na testa. São os dois lugares que... Hoje você já viu lá na China que eles fazem uma leitura facial das pessoas? Existem câmeras em todos os lugares lá, é incrível. Lá bandido não se cria. Não é que aqui nem aqui no Brasil, aqui é uma confusão. Lá o cara ele é identificado pela face. Então, esse chip, a pessoa não vai conseguir, como está escrito aqui, comprar ou o quê? Vender. Ela não consegue comprar nem vender. Hoje, com o seu Pix, se você não tiver dinheiro lá, você empresta de um ou de outro. Mas nesse tempo, não tem como, porque não tem mais grana, não tem mais dinheiro. O dinheiro, ele está na marca da pessoa, naquele código que ela carrega. Então, quando João viu, ele viu os nossos dias. Ele viu o tempo que nós estamos vivendo. Vocês estão entendendo, gente? Quando saiu esse Pix, eu falei assim, esse é a preparação. Essa é a preparação. O Pix é a preparação da identidade financeira, que vai dizer assim, se você pode comprar ou vender. E isso vai ser agora daqui para lá. É um tapa, está ali. Né? Está ali o negócio. Você não vai conseguir viver. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver o chip que tem a sua identidade financeira aqui, você vai morrer de inanição. O que é inanição? Você não vai conseguir mais comer. Vai morrer de fome. Já viram os velhinhos que morrem de inanição porque eles não querem mais comer? Desiste da vida? Isso é um caso. Só que você vai ter fome, mas você não vai poder. Agora, mas e daí, pastor? Se eu quiser botar o chip, fique bem à vontade, porque naquela época, daí você vai sobreviver. Você vai sobreviver naquela época. Só que aí, o que vai acontecer contigo? Sexta-feira que vem é o desfecho. E eu não vou estar aqui porque eu já estou de férias, então eu não vou falar sobre... É o quarto cavaleiro do Apocalipse. Semana que vem é o desfecho. Amém, gente? Vocês entenderam? É melhor você não ficar para ver a coisa acontecer. É melhor a gente subir com Jesus, né? Então eu queria ficar de pé.